Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esse vídeo. Você chegou no canal Diário de André e Andréia. Hoje é segunda-feira, 24 de junho. Estamos no inverno por aqui, mas ainda não está muito frio. O inverno está chegando devagarinho, né? Ele tá deixando a gente curtir ainda o solzinho gostoso pela manhã, pelo dia. E, meus amores, estou começando aqui a minha rotina de segunda-feira. Acordei há pouco tempo, ainda tô aqui com o meu roupão. E daqui a pouco eu vou lá para a cozinha preparar o meu café da manhã e fazer a minha meditação do dia, né? E eu convido vocês a ficarem comigo aí durante todo o tempo que eu estiver gravando o meu vlog. É um vlog de rotina de dona de casa, rotina de família, rotina diária. E vocês vão acompanhar as coisas conforme elas forem acontecendo por aqui. Muito obrigada por ter chegado aqui, espero que vocês gostem desse vlog. E se gostarem, por gentileza, não se esqueçam de deixar o seu like, que o seu like é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso canal. Não se esqueçam de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso também é de super importância para o desenvolvimento do nosso trabalho. E também não se esqueçam de compartilhar com quem vocês conhecem, para que a gente possa alcançar mais e mais famílias. Então, bora para esse vlog e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Bom, meus amores, vou arrumar meu café aqui. Vou pegar uma fatia de pão, do nosso pão integral, e vou esquentar ele na frigideira. Chazinho de frutas, aí eu vou esquentar para tomar. Comer com o pão. Aí eu lembrei que eu e o André ontem fizemos vitamina de abacate, eu deixei na geladeira e ela tá tão cremosa, gente, que eu vou deixar ela pra comer agora no café da manhã junto com o pão. Aí eu acho que eu vou passar uma geleia nesse pão também. Agora eu vou tomar o meu café com o meu pão com geleia, a vitamina de abacate e vou fazer a minha meditação na palavra para daqui a pouco trocar de roupa e começar a labuta aqui em casa. Agradeço ao Papai do Céu por nunca deixar faltar o alimento na minha casa e peço a Ele também que Ele nunca deixe faltar na casa de todos vocês. Vamos tomar café. Bom, meus amores, a meditação escolhida para hoje, segunda-feira, 24/6, está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que Deus quer nos falar através dessa palavra. Está escrito assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O Senhor se aproxima de nós à medida que nos aproximamos dele. Essa é uma atitude voluntária e recíproca. O Altíssimo respeita a decisão de cada um de querer estar perto dele ou não. Há pessoas que chegam à igreja, mas não conseguem chegar a Deus, porque não abrem o coração para Ele e não se definem, pois uma hora o querem, outra hora querem o mundo. Se desejamos tudo de Deus, devemos nos entregar a Ele por completo. Se o que temos recebido é pouco, significa que a nossa entrega a Ele tem sido pouca também. Graças a Deus por essa palavra. E por aqui temos uma pia cheia de louça do domingo, gente. Não fizemos nada por aqui ontem, só cuidamos dos pets mesmo quando chegamos da igreja e da tia Cida, mas não organizamos casa, não fizemos nada. Só fomos lavando aquilo que a gente sujava e deixando aqui em cima. E hoje de manhã o André já lavou mais um pouco e deixou aqui. Então elas vão ficar aí escorrendo até eu tiver um tempinho para guardar, porque a prioridade agora de manhã, a tarefa principal agora, no dia de hoje, é lavar os 2 banheiros. Até a hora do almoço eu quero estar com esses 2 banheiros lavados. Então eu vou trocar de roupa e vou começar. Bom, meus amores, já tirei tudo do banheiro. Vou começar pelo banheiro aqui de baixo. Coloquei tudo dentro da bacia. Já preparei o vaso, espirrei bastante água sanitária no vaso e na pia para ir agindo. Enquanto isso, meus amores, eu vou ler para vocês, né, que faz tempo que eu não leio, um trecho do livro O Prazer da Vingança. Agora vamos ler o subtítulo, que diz assim: Existe família perfeita? É importante ressaltar que mesmo em famílias onde não há agressão física ou verbal, abandono, rejeição ou vício, é preciso falar do perdão. Pois, por mais que os nossos entes queridos nos amem, eles vão falhar conosco. De uma forma ou de outra, os nossos pais, irmãos e cônjuges acabam nos machucando, seja com palavras, seja com atitudes, assim como nós falhamos com eles, pois somos pecadores. Conflitos e pequenos desentendimentos fazem parte do convívio familiar, pois além das diferenças, há o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo e outros pecados em nossa natureza humana. Isso afeta em cheio a forma como nos relacionamos com as pessoas, principalmente em casa, pois é no aconchego do nosso lar que somos o que somos sem disfarces. Então engana-se quem pensa que existe uma família perfeita, sem qualquer tipo de atrito ou palavra mal colocada, por impaciência. A família foi criada por Deus e existiu sem defeito no Éden. Porém, depois do pecado vieram os danos que revelaram o impacto da desobediência a Deus na vida do ser humano e, consequentemente, na família. Cito como resultado, por exemplo, que a primeira família na Terra experimentou rusgas, pois Adão responsabilizou Eva pelo pecado e pela expulsão de ambos do paraíso. Caim, o primogênito de Adão, matou seu irmão Abel e passou a viver errante no mundo.
Essas são apenas 2 conturbações. Mas quantos outros problemas eles não devem ter enfrentado no dia a dia, não é mesmo? É preciso entender que, ainda que uma pessoa esteja buscando se santificar e assim ser mais parecida com o nosso Senhor Jesus, no que diz respeito ao caráter e às atitudes, ela jamais será perfeita. Sendo assim, o marido não deve esperar que a sua mulher jamais o ofenda, e vice-versa. Pais e filhos devem estar preparados para serem desapontados. Irmãos devem sempre ter uma esponja, entre aspas, pronta para cancelar dívidas. Se vivermos como vítimas o tempo todo, com demandas e expectativas fora da realidade, não nos atentaremos às necessidades das outras pessoas, mas tão somente às nossas próprias necessidades. Falar sobre as falhas que surgem no círculo familiar nos alerta a não vivermos à espera de algo que jamais conseguiremos receber. Ou seja, não devemos buscar nas pessoas aquilo que só Deus tem a nos oferecer. Expectativas erradas podem fazer brotar, primeiramente, uma raiz de amargura na alma e depois uma mágoa que abastecerá emoções que só vão prejudicar o magoado. Portanto, meus amigos, sem perdão não há casamento nem família, pois ninguém vive sem ferir ou sem ferido. Sem perdão, vivemos num ringue batendo e apanhando, magoando e sendo magoados. E não há luta mais inútil do que viver apegado às próprias razões para alimentar ressentimentos. As pessoas que têm esse comportamento mal sabem que estão criando estagnação e infelicidade em suas vidas, pois a amargura e a mágoa colocam peso sobre a alma que a debilita fisicamente, rouba-lhe o vigor e adoece. Como dizem por aí, abre aspas, é tomar veneno e esperar que o outro morra, fecha aspas. As consequências do pecado que entrou na raça humana afetaram diretamente o relacionamento do ser humano com Deus e os seus relacionamentos interpessoais. Por isso, há tanta dificuldade em desenvolver uma vida de comunhão com Deus e tantos conflitos e limitações nos relacionamentos familiares, especialmente entre pais e filhos. A felicidade ou o fracasso familiar dependerá da boa vontade em tolerar, relevar e perdoar. Errar um perfuminho. E pronto, banheiro lavado, graças a Deus. Agora vamos tirar as coisas do banheiro aqui de cima para lavar também. Quer viver feliz em família? Então, a prática do perdão não é uma opção. Aprenda a ter um coração largo para amar e entender o outro como alguém que irá falhar e o decepcionar. Um coração estreito fará conta de cada palavra mal colocada, de cada brincadeira de mau gosto, de cada favor negado, de cada mensagem não respondida. E aí, pessoal, beleza? Eu ali catei um balde de laranja. Agora vamos a mais um subtítulo: O pior de todos os males. A sociedade tem tantos problemas que é difícil enumerá-los. São crises econômicas, governos corruptos, doenças incuráveis, pouco acesso ao sistema de saúde, educação em colapso, desigualdades sociais, falta de moradia e muitos outros. O mundo tem sido solapado por situações complicadas de se lidar, mas nada tem causado mais mal ao mundo do que a sujeição das pessoas às mágoas. Vemos gente que tem até sucesso e boa aparência,
mas ficaríamos surpresos se pudéssemos ver o real estado de seus corações. Se o corpo fosse um véu e pudéssemos levantar pelo menos uma pontinha para ver a alma de cada pessoa, penso que tomaríamos um susto, pois não são poucos os que remoem dentro de si a dor de um abandono na infância, de um abuso físico, verbal ou psicológico, da traição de um amigo, de uma humilhação pública ou outro acontecimento ruim. É possível perceber que existe uma mágoa até mesmo pela maneira como a pessoa conta o que aconteceu. Ela é capaz de descrever uma situação antiga com riqueza de detalhes, como se aquilo tivesse acontecido ontem. Algumas vezes ela até chora e sente dor no peito, pois é tomada pela mesma dor que sentiu anos atrás. Como seres humanos, fomos criados com sensibilidade, portanto, sentimos dor e nos angustiamos diante de um agravo, e não há como mudar isso. Aliás, segundo a medicina, pessoas frias e desprovidas de qualquer sentimento são consideradas psicopatas. Porém, não devemos nos deixar levar pela dor que sentimos ou pelo mal que nos fizeram. Caso contrário, desperdiçaremos as oportunidades de vivermos felizes para, em vez disso, curtirmos mágoas e ressentimentos. O resultado dessa escolha não pode ser outro senão uma vida triste, deprimida e amargurada. Talvez você se gabe de sua lista de desafetos e das mágoas que acumulou ao longo da vida. Inclusive, quantas expressões populares há que alimentam maus sentimentos. As pessoas repetem e passam umas para as outras, sem se darem conta de quão perniciosas são. Você já deve ter ouvido ou quem sabe já falou coisas do tipo, abre aspas, dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela, fecha aspas. Ou, abre aspas, se for fazer algo contra mim, faça bem feito, porque não desculpo jamais, fecha aspas. Cássio, coloca uma esfora lá na porta do meu quarto para não ficar batendo e fecha a sua também por fora. Agora eu vou colocar uns paninhos de limpeza que estava de molho desde sábado. Para dar uma esfregadinha rápida na máquina e já enxaguar. Deixa eu mostrar o tempo para vocês. Tá assim, ó, ventando um pouco. Mas o céu tá bem azulzinho, graças a Deus, ó. Colocamos o cobertor da tia Cida aqui no muro para tomar um sol. O tapete do quarto da Cassi eu lavei ontem e tava na máquina. Aí a gente colocou aqui para secar. E aqui tá a roupinha da tia Cida que nós trocamos hoje. Com esse vento vai secar rapidinho. Agora eu vou voltar lá pro banheiro para enxaguar. E a filhota tá ali arrumando o café da manhã dela. Fala oi, filha. Oi. Vamos continuar a leitura. Essas e outras são sofismas que dão aparência de verdade, mas que só trazem infelicidade para o ser humano e destruição para os relacionamentos. Por isso, Deus nos ensina o perdão e nos capacita a superar a raiva e a ressignificar as experiências dolorosas que passamos na vida. Vamos a outro subtítulo. Uma prisão que já fez muitas vítimas. A mágoa é um sentimento antigo que aprisionou e continua a aprisionar muitas pessoas
com grandes grilhões. Ela é vista na Bíblia na vida de Caim, de Esaú, de alguns dos irmãos de José, de Aitofel, de Jezabel e de outros tantos. E assim que o banheiro secar, eu vou usar esse joguinho aqui que eu ganhei da Cassie no Dia das Mães, que eu nem mostrei pra vocês no dia que eu ganhei, ó. Joguinho de banheiro, ó, que ele é marrom, com amarelo e verde. São cores que combinam aqui com o banheiro, né? Ó. Eu já tinha usado, daí eu lavei e guardei. E agora eu vou usar de novo. Ó, que lindo, né? Gostei muito e super combinou. E essa cor escura aqui não encarde fácil, né? Vamos à continuação da leitura do livro. Lembro-me em especial do rei Davi e de um dos momentos mais difíceis de sua vida, no qual a mágoa prevaleceu em sua família. Amnon, o primogênito de Davi, abusou sexualmente da própria irmã, Tamar. E Absalão, seu irmão, se recusou a perdoar aquele ato. Antes, Absalão fez questão de nutrir raiva de Amnon, esperando pelo momento certo para matá-lo, conforme o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão teve a malícia de ocultar o seu ódio e tratar Amnon como se nada tivesse acontecido, enquanto intimamente tramava vingança contra o irmão. Absalão ignorou os ensinamentos do seu pai e desprezou o mandamento de Deus sobre assassinato, dado a toda a nação de Israel. Ele friamente deu as costas a um dos 10 mandamentos, que expressamente diz: não matarás, conforme está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Por 2 anos a raiva ferveu dentro de Absalão, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Dia após dia, ele arquitetou o plano perfeito para retribuir o abuso que Tamar havia sofrido. Pronto, gente, o banheiro daqui também já tá limpinho, graças a Deus. Espirrar o perfuminho. Esperar o chão secar bem para eu poder colocar os tapetinhos. Deixar esse pano aqui para não sujar. Vamos a gente entrar pra cá. Pronto, meus amores, lá em cima já tá tudo em ordem, já dei uma organizada na cozinha lá. E agora eu vou guardar essa louça e vou ver o que eu vou preparar pra gente comer no almoço. Enquanto isso, nós continuaremos a leitura. É claro que o erro de Amnon foi grave e causou grande dor e vergonha a toda a família de Davi, mas Absalão poderia ter se concentrado em ajudar sua irmã Tamar a se curar da ferida emocional que havia ficado após o estupro, pois era ela quem mais precisava de apoio naquele momento. Ele também poderia ter conversado com seu irmão para tentar lhe fazer enxergar o mal que havia feito. Afinal, além de terem o mesmo sangue, todos tinham memórias de uma história construída debaixo do mesmo teto. Se o coração de Absalão não estivesse destilando ódio, quem sabe ele não poderia ter ajudado Amnon a se arrepender e mudar o seu comportamento? Não poderia essa história ter tido um desfecho diferente se tivesse havido perdão? No entanto, uma pessoa que guarda ressentimentos fica cega, perde a lucidez emocional e age intempestivamente, além de não ter força e sensatez para tomar boas decisões.
Ela esquece princípios e vínculos e desconsidera o quanto fará outras pessoas sofrerem com a sua vingança. Assim como Caim, Absalão não deu a mínima para a dor que o seu ato causaria à sua família. Embora os motivos por trás desses crimes tenham sido distintos, Abel morreu por ser justo e Aminon por ser injusto. Ambos os assassinos estavam absorvidos em suas próprias razões e por isso se sentiram livres para seguir seus impulsos. Absalão se colocou na posição de juiz para julgar Aminon e sentenciá-lo à morte, passando por cima de Davi, o pai de Tamar e de Aminon, e passando também por cima de Deus, o único justo juiz de todos os homens. Conforme o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando Deus diz ao homem que não se vingue, é porque somente ele exerce esse direito de forma justa. Na verdade, ao estabelecer o mandamento, o Altíssimo nos protege, pois os nossos julgamentos são contaminados por opiniões e sentimentos pecaminosos. Por isso, não temos o direito de ter um tribunal interno ou de sermos juízes dos homens. Não importa o que tenham feito conosco, Deus nos ordena a perdoar todo e qualquer agravo. Oferecer o perdão é para o nosso bem, pois Ele sabe que quem cultiva o ódio será pouco a pouco transformado à figura do ódio que tem dentro de si. Talvez você não seja do tipo que tenta fazer justiça com as próprias mãos, como fez Absalão, mas julga no seu tribunal interno, bem secretamente, sem que outros saibam. Você se tornou um juiz que julga em causa própria e determina as sentenças conforme os seus padrões. Há tanta amargura e raiva no seu interior que ver o bem-estar do seu agressor o incomoda. Se ele se arrepender e Deus o perdoar, até com a misericórdia divina, você vai se ofender. No seu tribunal, ou seja, no seu coração, só interessa que ele pague pelos erros que cometeu até o último centavo, sem direito à bondade da parte de quem quer que seja, nem mesmo do Altíssimo. Vamos a outro subtítulo, que diz assim: faz ainda pior. Para conseguir um encontro a sós com Tamar, Aminon agiu com astúcia, fingindo-se doente e necessitado dos cuidados da irmã. Para convencer Davi a enviá-la, Absalão fez a mesma coisa ao manipular Davi, enganando-o com um convite de festa em comemoração à tosquia das ovelhas. Esse era apenas um pretexto para que o pai enviasse todos os filhos e assim Absalão pudesse fazer Aminon cair na sua armadilha. Logo não usou Absalão das mesmas armas de Aminon? Entretanto, ele não via isso. De fato, ele se sentia mais justo que Aminon e por isso quis vingança. Veja que se Aminon foi um abusador, o ódio transformou Absalão num assassino. Como pode alguém que cultiva um jardim de pragas, ervas daninhas e abrolhos querer colher bons frutos para se alimentar? O coração magoado se torna uma terra envenenada, que produzirá o que é mal. Ainda que a mágoa seja secreta e esteja bem escondida, ela sempre vai dar à luz o pecado. Absalão pode ter experimentado o doce sabor da vingança, entre aspas. Sim, pois a carne se sente realizada quando tem os seus impulsos satisfeitos. Mas logo após a morte de Aminon, sua vida mudou drasticamente.
Absalão teve de deixar sua família, as suas terras e o seu país para viver como fugitivo em Gesur, terra do seu avô. Para trás deixou um pai estremecido de tanta dor. Davi chorava a morte de Aminon, mas também chorava a separação de Absalão e a nova condição de seu filho, culpado pelo sangue do seu irmão. Vemos que depois desses acontecimentos, Davi teve a sua saúde fragilizada, pois os muitos sofrimentos que passou na sua casa certamente contribuíram para que ele ficasse debilitado. Veja então que a mágoa de um pode afetar a vida de outros. Sendo assim, o perdão é um bem que fazemos não apenas a nós mesmos, mas também àqueles que amamos. E quando não há arrependimento, perdão e mudança, a pessoa comete os mesmos erros e outros ainda maiores. A história de Absalão não terminou com o assassinato do irmão. Algum tempo depois, ele insurgiu contra o próprio pai, tentando usurpar o seu lugar como rei de Israel. Nessa tomada de posse do palácio de Davi, Absalão abusou sexualmente das concubinas do seu pai no terraço, para que todos em Jerusalém pudessem ver. Agora eu vou lavar essa loucinha, que foi do café da manhã. E vou deixar ela escorrendo aqui. Já guardei bastante louça hoje, e esse pouquinho aqui eu vou deixar escorrendo. Aí mais tarde eu guardo. Mas não foi exatamente por causa de um ato como esse que Absalão matou Aminon? Eu sei que muitos magoados têm dificuldade de reconhecer que carregam um ódio acompanhado pelo desejo de vingança. Hoje, inclusive, vemos pessoas chamando de traumas o que nitidamente é uma mágoa. E não há terapia, remédio ou conselho que ajude a remover o que só o perdão pode remover. Saiba que a raiva e a ira, quando guardadas em banho-maria, ou seja, quando se tornam crônicas, deixam uma carga de estresse tão negativa que o corpo adoece. Este tema é tão importante que o trataremos de forma mais abrangente mais adiante. Abandonar a raiva e liberar o perdão é melhor que fazer exercícios físicos, manter uma alimentação saudável, tomar vitaminas ou descansar. Uma pessoa que tem conflitos mal resolvidos maltrata a própria alma e o próprio corpo. Ainda que siga todas as orientações médicas, se não obedecer ao que a palavra de Deus orienta, está sujeita a desenvolver doenças graves. Por isso, perdoe, mesmo que a outra pessoa não tenha lhe pedido perdão. Perdoe mesmo que a outra pessoa não mereça o seu perdão. Repito, se Deus, que é perfeito, perdoa as ofensas de pecadores, como nós, que somos pecadores, não vamos perdoar? Quem sou eu e quem é você para não perdoar? Agora nós começaremos o próximo capítulo, que é o 2. Cujo título é Normalizando a Mágoa. A inclinação para a mágoa e para o desejo de vingança faz parte da natureza humana. Logo, em vez de identificar e combater o mal, que é capaz de destruir o ser humano, muitos tentam normalizar o que a Bíblia chama de pecado. Hoje vemos quase que uma padronização desse comportamento, que além de ser culturalmente aceito, incentiva as pessoas a desenvolver ressentimentos e um perfil vingativo. Essa liberdade de odiar e retaliar tem se tornado popular não apenas em canções, filmes e livros, mas sobretudo nas redes sociais. Essa massificação é para converter algo tremendamente impróprio e condenável em algo comum na vida diária, sem censura e sem culpa. Nos relacionamentos, então, é quase que unânime
devolver uma traição com outra traição. Já ouvi relatos de mulheres que ficaram tão enfurecidas de raiva quando souberam da infidelidade do companheiro que o traíram com a primeira pessoa que viram na frente. Algumas guardaram segredo, saboreando a vingança em seu íntimo, enquanto outras foram capazes de tornar pública a sua infidelidade. O desejo de vingança delas se tornou mais forte do que os princípios familiares, do que o risco de se envolver com alguém de caráter duvidoso ou até mesmo de comprometer a própria saúde. Ouso dizer que podemos até sentir o cheiro de vingança diante de certas notícias, pois além de ter gosto, esse sentimento carrega um aroma característico. Você já deve ter tido a mesma percepção, não é mesmo? Outro problema que se alastrou pelo mundo inteiro e que tem sido difícil de resolver é o aumento constante do número de atentados em escolas. Seja nos países ricos, seja nos países pobres, independentemente da classe ou da cultura, tem sido comum ver atentados praticados por algum aluno cheio de mágoa. Normalmente, são estudantes que em algum momento sofreram hostilidade e foram acumulando raiva dos colegas ou dos professores ao longo dos anos. Até que, no ato bárbaro, decidiram se vingar, tirando a vida do maior número de pessoas possível. Então, quanto mais eu vivo, de mais maldades tomo conhecimento, e mais constato o quanto o coração humano afastado do Deus Altíssimo é uma fonte de pecado. Por incrível que pareça, há pessoas ressentidas por questões pequenas, como uma mensagem que não foi respondida, um favor que foi negado ou uma demissão que aconteceu no trabalho. As pessoas estão tão sensíveis ao mal que não deixam passar nada. Pelo contrário, elas se ofendem e muitas vezes buscam vingança por qualquer coisa que consideram injusta. Assim, as mágoas surgem entre familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, funcionários e patrões, e onde mais houver gente, e não pensem que o meio evangélico está isento desse mal, pois há até pastores magoados com os seus líderes ou com colegas de ministério. De fato, a mágoa tem sido não só a causa da divisão de muitas igrejas, como também a motivação para o início de muitos ministérios. Isso quer dizer que nem todo lugar que prega o nome do Senhor Jesus faz isso com boa intenção. Porém, há uma grande diferença entre mágoa no ambiente religioso e mágoa no ambiente não religioso. Grande parte das pessoas incrédulas não tenta esconder o que sente. Pelo contrário, elas assumem o que são, independentemente da aprovação dos outros. Já as pessoas religiosas tendem a camuflar os seus sentimentos. O vício na aprovação de terceiros e o apego à própria reputação tem impedido muitas pessoas de receber a ajuda de Deus para a cura das suas mazelas interiores. E como Deus não trabalha quando há disfarce ou maquiagem, pois Ele é a verdade e só trabalha com a verdade. As pessoas que encobrem mágoas ficam perdidas, mesmo estando dentro da igreja. Como Deus poderia agir onde há engano, se Ele ama a sinceridade e detesta a hipocrisia? Meus amores, tia Cida já está almoçando. Agora eu vou preparar um pouco de mandioca para cozinhar. Olha o tanto de mandioca que tem aqui, ó. Que o André trouxe do sítio, da onde a gente compra verdura, né? Então eu vou colocar um pouco para cozinhar, pra gente comer no café. Daí já deixou preparado aqui pra mim, pra ficar mais fácil pra mim.
Aí já já eu vou cortar a unha da tia Cida e vou fazer massagem na mão dela. Porque a mão dela tá inchada devido, né, a fratura do braço. E a gente tem que dar massagem para ajudar o sangue a circular, né? E também tem uma abóbora cortadinha, ó, que eu vou fazer ela refogada. Coloquei alho, coloquei cebola, sal. Aí eu vou levar para refogar. Quando tiver bem fritinho, aí eu jogo a abóbora para refogar. Agora são por volta de umas 11h15 mais ou menos. Já tô me sentindo um pouco cansada e já tô com fome. E eu vou enganar o estômago aqui enquanto o legume fica pronto pra gente almoçar e descansar um pouquinho. E aí depois eu vou pegar a unha da tia Cida pra cortar e dar uma massagenzinha na mão dela. Já tá cozida, meus amores. Graças a Deus, tá no ponto de fritar na air fryer. Olha isso, amarelinha, cheirosa. Vou escorrer ela agora. Voltando à leitura do livro. E por falar em mágoa no meio cristão, lembro-me de ouvir uma história no início da minha conversão sobre uma evangelista famosa que realizava curas e sinais que chamavam a atenção das pessoas. Os movimentos evangelísticos que ela realizava eram lotados e tinham grande cobertura da imprensa. Porém, houve um desentendimento entre ela e algumas pessoas que serviam no ministério, deixando-a profundamente magoada. Embora conhecesse bem a palavra de Deus e as consequências da falta de perdão, essa senhora morreu sem perdoar. Qualquer um que tentasse encorajá-la e relevar e esquecer aquela ofensa saía frustrado, pois ela sempre dava a mesma resposta: eu não perdoo.
A insistência em alimentar a mágoa tornou aquela pregadora tão fria na fé que ela já não conseguia orar, se arrepender ou ler a palavra. Ela terminou seus dias com um iceberg no lugar do coração, pois com a sua teimosia ela entristeceu o Espírito Santo. De que adiantou todos os seus dons e milagres fenomenais? Por isso, penso que os dons podem dar visibilidade e acesso às bênçãos neste mundo, mas são os frutos que revelam se estamos mesmo no reino de Deus. A evangelista que era tão conhecida pregou por anos a fio, viajando o mundo para ministrar cura e libertação, mas não entendeu o básico do evangelho, que é o perdão. Sendo ela uma liderança sobre tantas pessoas, não deveria ter sido mais madura para perceber que as falhas que vemos nos outros resultam de imaturidade, de ignorância e de andar na carne? Não deveria ela ter sido um exemplo aos outros por meio do perdão e da busca pela reconciliação? Não deveria ter praticado tudo o que pregou quando chegou a sua vez de se submeter ao ensino? Ou não foi o Senhor Jesus exemplo suficiente quando, em agonia na cruz, foi capaz de rogar ao Pai que perdoasse aqueles que o tratavam como inimigo? A disposição do nosso Senhor em perdoar os soldados romanos, os ladrões crucificados ao seu lado na cruz e os transeuntes que zombavam dele foi fruto da sua compaixão e da sua consciência de que aqueles homens não sabiam o que faziam. Conforme o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 23, 34, onde Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sendo assim, quem verdadeiramente conhece a Deus também é capaz de orar: Pai, perdoe essa pessoa que fez isso ou aquilo comigo. Perdoar de fato revela a nossa conversão. Perdoar quebra o nosso orgulho, nos liberta do nosso egoísmo e nos despe do elevado conceito que temos de nós mesmos. Não quero com este livro dizer que o certo é fazer de conta que não acontecem injustiças ou perdas na sua vida, muito menos incentivá-lo indiretamente a fazer vistas grossas aos seus sentimentos ao ser maltratado. Eu sei que tudo isso dói, e muito, mas ignorar o que sentimos é como esconder embaixo do tapete todo o lixo da alma. Mas dia menos dia, toda sujeira, consciente ou inconsciente, virá à tona. A nossa proposta é levar até você o entendimento espiritual que promove a força e a reação correta diante das dores. Vamos a mais um título. Nunca houve, não há e nunca haverá. Vingar-se significa infligir ao outro o mal sofrido. Muitas pessoas dizem que têm sede de justiça, mas no fundo, elas têm mesmo sede de vingança. Elas camuflam isso porque, afinal, ser vingativo soa mal. Gostam de passar uma boa imagem para os outros e não querem ser vistas como quem paga na mesma moeda. Contudo, intimamente, a maioria das pessoas que são prejudicadas torce para que o seu ofensor colha, com juros e correção monetária, o mal que lhe fez. Para justificarem esses sentimentos e conflitos, usam a expressão, abre aspas, aqui se faz, aqui se paga, fecha aspas. Ou distorcem versículos bíblicos colocando Deus no papel de justiceiro, ou uma espécie de executor nos seus instintos vingativos. Como se o Senhor, que é santo, se envolvesse em demandas cheias de ódio ou atendesse às orações impregnadas de intenções vingativas. Embora algumas pessoas pensem que o desejo de vingança seja um sentimento inofensivo,
É importante frisar que em toda a criação divina nunca houve, não há e nunca haverá um ser que tenha direito à vingança. Só há um que é justo e, portanto, capaz de agir com retidão nos julgamentos. Por esse motivo, somos convidados a levar a nossa causa a Deus e esperar dele a justiça. Conforme o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Entre a confiança em Deus e a vingança, há um abismo de incredulidade. Uma pessoa que comete um ato de retaliação não quer esperar Deus agir. Ou porque não acredita que a retribuição dele seja justa, ou porque não respeita o seu tempo perfeito. Na sua impaciência, ela prefere se antecipar e resolver o assunto à sua maneira. Essa pressa, além de levar a pessoa a cometer uma injustiça, é a usurpação de um direito que pertence ao Altíssimo, o qual não foi atribuído ao ser humano algum. Quem se vinga deseja estar no controle e por isso toma o lugar de Deus, fazendo exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Vingar-se é desprezar a justiça que vem de Deus. É não crer que Ele seja capaz de defender os seus filhos. É impossível que uma pessoa confie e espere pela justiça de Deus, ao mesmo tempo que aconchega no peito ressentimentos e desejos que os outros se deem mal. Há aqueles que dizem que confiam em Deus e até usam as ferramentas da fé para justificarem uma retaliação. Fazem orações, jejuns e votos na expectativa de que os seus ofensores colham tudo o que plantaram. Porém, atos religiosos, mesmo que sejam grandes, vindos de pessoas vingativas, só farão o pecado delas crescer ainda mais. Deus não pode dar o que elas buscam no altar. Ele se move pela fé e não por ressentimentos. Jamais devemos tentar usar Deus e a sua palavra para fins egoístas, pois como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Pronto, meus amores, cortei as unhas dos pés, das mãos, tirei o bigodinho dela e dei a massagem na mão. Aí agora ela tá tirando o cochilinho, preciso dar a segunda dose do remédio dela agora. Mocinha da mamãezinha, cadê?
Cadê as moças da mamãe? Cadê? Vem de Bubu. Bebê. Bebê. E o Frajola tá aqui, gente. Ele já tá ficando velhinho. Então ele não tá querendo mais sair lá pra fora pra passear, pra caçar, né? Ele tá preferindo ficar aqui. E também porque ele tá se tratando de uma infecção urinária. Ele tá bem melhor, graças a Deus. Tá se alimentando direitinho. Mas o local de repouso dele durante o dia, ele escolheu aqui em cima do sofá. Então vamos respeitar, né? E deixar nosso idosinho descansar onde ele quiser. E aqui estão as moças da mãe fazendo festa no sofá. Olha só que coisa mais linda. Eu gosto de me mostrar pra minha mãe. Eu gosto de me mostrar pra minha mamãezinha ver. Né, de Bubu? Né, minha outra veinha da mãe? Que parece mais uma criança. Veinha com espírito de criança. É. Né, Peta? Cadê a Peta? Cadê Petinha? Cadê a Peta? Cadê a Peta? O lindão tá aqui, ó. Cadê o lindão da mãe? Cadê o lindão da mamãe? Cadê o lindão da mamãe? Cadê a coisa linda da minha mãezinha? Cadê? Deixa eu fazer carinho hoje de novo, né, neném? É, você tá bem, meu amor? Você tá bem, meu amor? Tá bem, tá? E minha lindeza? E minha riqueza da minha vida? Riqueza da mamãe. Oh, que coisa mais gostosa, minha mãe. Gosta de carinho, né, meu amor? É, lindeza. Agora não quer mais. Olha que delícia. É um guisado, como diz os antigos. Tá uma delícia isso aqui, tá muito cheiroso. Pra comer com comida, um ovinho frito. É tudo de bom. Agora que eu terminei de organizar meu quarto, eu vou almoçar. Aqui tá o arroz e o feijão lá embaixo. E a abóbora que vocês viram eu preparar. A linhaça triturada e ovo frito. Agradeço ao Papai do Céu por não deixar faltar nada na minha casa e peço para ele também que ele não deixe faltar nada na casa de vocês. Vamos almoçar. Bom, meus amores, terminei de almoçar e agora vou guardar toda essa louça que eu lavei e vou limpar a pia, deixar a pia vazia e organizada. E já vou aproveitar para encerrar esse vlog com vocês. Que daqui a pouco eu vou sentar para editar ele. Porque amanhã tem mais, em nome de Jesus. Então vocês viram aí as minhas tarefas principais que eu fiz hoje. Que foi lavar os 2 banheiros. E cuidar da tia Cida, né? Fazer cortar as unhas dela e fazer massagem na mão dela. Foram as principais tarefas de hoje, graças a Deus, concluída. E então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter ficado comigo durante todo esse vlog. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz
Muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Fiquem todos com ele, abraçados e protegidos, e até o próximo vlog, se ele assim nos permitir. Se cuida, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!